Uma movimentação militar gigantesca está acontecendo agora mesmo perto do Irã. Uma força naval e de fuzileiros navais dos Estados Unidos, de peso, está se concentrando na região. E a gente está aqui para entender o que está por trás dessa jogada de poder, o que isso tudo realmente significa. Para a gente ter uma ideia da dimensão disso, estamos falando de cerca de 5.000 fuzileiros navais americanos sendo deslocados para lá. E isso sem contar os marinheiros. É muita gente se juntando a quem já estava na área. A escala, sério, é impressionante. E aí, claro, a pergunta que não quer calar e que toda analista está fazendo é essa. Será que uma invasão do Irã está prestes a acontecer? Porque com uma demonstração de força desse tamanho, não é uma questão de se os Estados Unidos estão mandando um recado. A questão é que recado é esse. Ok, para a gente decifrar esse quebra-cabeça, a gente vai seguir um roteiro. Primeiro, vamos ver que força é essa. Depois, entender os dois navios principais que têm filosofias bem diferentes. A gente entra no desafio de Hormuz, um baita obstáculo, e na virada de jogo que acontece além do horizonte. Vamos destrinchar como seria um assalto aéreo para fechar com o mais importante, o poder das opções que tudo isso cria. Bora lá! Então vamos começar pelo começo. Quem exatamente está chegando para essa festa? Porque não é só um navio, sabe? É um grupo de batalha inteirinho com uma missão bem clara em mente. Olha só a composição. A gente tem um grupo anfíbio de prontidão do USS Boxer, levando a bordo a 11ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros. Eles estão se juntando ao USS Tripoli, que já estava por lá com outra unidade. Juntos, eles formam o coração de uma força de assalto gigantesca. E para proteger todo mundo, tem nada menos que 2 grupos de porta-aviões dando cobertura. É poder de fogo que não acaba mais. Certo. E é aqui que a coisa começa a ficar muito interessante. Porque os 2 navios principais dessa história, o Boxer e o Tripoli, eles são totalmente diferentes um do outro. Na verdade, eles representam 2 filosofias, 2 maneiras de pensar a guerra anfíbia. Se a gente olhar os números, eles até parecem parecidos em tamanho, né? Mas o pulo do gato está num detalhe de design que muda tudo. O Boxer ele tem o que a gente chama de doca alagável. É um espaço interno que se enche de água para lançar barcos de desembarque. Já o Tripoli, bem, ele abriu mão disso para ter o máximo de espaço possível para aeronaves. E essa mudança no projeto muda o propósito inteiro do navio. Pensa assim, o Boxer é o cavalo de batalha clássico. A função dele é levar os fuzileiros e os veículos pesados para a praia, pelo mar. O Tripoli, por outro lado, é um especialista do ar. Ele é como um mini porta-aviões, otimizado para operar um monte de aeronaves, principalmente os caças F-35 e os Ospreys. Ok, então a gente tem essa força superpoderosa se reunindo. Mas tem um pequeno problema. Um problema geográfico e militar gigantesco que, à primeira vista, faz a missão deles parecer impossível. Esse problema se chama Estreito de Hormuz. É basicamente um corredor super estreito para entrar no Golfo Pérsico e é, sem exagero, um dos lugares mais bem defendidos do planeta. Para um grupo de navios de assalto tentar passar por ali na marra, seria uma missão extremamente arriscada, para não dizer suicida. O que nos leva de volta à pergunta principal, né? Se os navios não conseguem entrar no Golfo, então para que mandar essa força toda para lá? Parece que não faz sentido. É um paradoxo estratégico. Mas é aí que entra a estratégia moderna para virar o jogo completamente. A resposta para esse enigma de Hormuz, ela não está na água, ela está no ar. E a chave de tudo tem nome: M-22 Osprey. Essa aeronave é a peça que faltava no quebra-cabeça. Porque, saca só, ele não é um helicóptero e não é um avião. Ele é os 2 ao mesmo tempo. E essa capacidade de ser um híbrido simplesmente muda todas as regras do jogo. E o que faz dele tão especial é esse número aqui, mais de 830 quilômetros. Esse é o raio de combate do Osprey. O que isso quer dizer? Que ele decola, voa mais de 800 quilômetros, faz o que tem que fazer no alvo e ainda volta para a base. Tudo isso sem precisar reabastecer no caminho. É um alcance absurdo. E aí? A gente chega no ponto principal de tudo. Com uma aeronave que tem todo esse alcance, o bloqueio do Estreito de Hormuz, de repente, perde muito da sua importância. A força de assalto simplesmente não precisa mais atravessar o estreito. A nova tática é muito mais inteligente. Os navios podem ficar tranquilos lá no Golfo de Omã, num lugar bem mais seguro, protegidos pelos porta-aviões. E de lá eles simplesmente lançam os Ospreys, que voam por cima de tudo e levam os fuzileiros para alvos lá dentro do Golfo Pérsico. Eles dão a volta no problema pelo ar. Beleza, mas na prática, como é que funcionaria uma operação dessas, uma operação além do horizonte? Vamos ver o passo a passo.
Imagina uma operação super bem coordenada. Primeiro, os caças F-35B do Trípoli limpam a área, destruindo as defesas antiaéreos. Com o caminho livre, começam a chegar levas de Ospreys dos 2 navios, com as tropas. Enquanto isso, helicópteros Viper dão cobertura. E por último, para levar os equipamentos pesados, entram em cena os gigantescos helicópteros CH-53. E é importante dizer que isso não é um improviso. Faz parte de uma doutrina militar oficial chamada EABO. A ideia central é justamente essa: usar a velocidade das aeronaves para tomar rapidinho lugares estratégicos, como ilhas, e montar ali bases temporárias para controlar a região. O mais curioso é que essa doutrina foi pensada originalmente para o Oceano Pacífico, com aquelas distâncias enormes e um monte de ilhas. Mas olha que coisa, ela se encaixa perfeitamente como uma luva na geografia do Golfo Pérsico. E tudo isso nos traz de volta ao ponto final. Por que essa combinação? Por que mandar justamente esses 2 navios que são tão diferentes? A resposta, no fundo, é uma palavra só: flexibilidade. Tem uma frase que resume essa parceria de um jeito perfeito. O Trípoli é, basicamente, o porta-aviões leve. Ele chega primeiro, com todo o seu poder aéreo, e abre a porta. E o Boxer é o cavalo de batalha que vem logo atrás. Depois que o caminho está livre, ele chega para consolidar a posição, desembarcando os tanques, artilharia, todo o material pesado. Então a grande lição aqui é essa: o nome do jogo é ter opções. Essa combinação não é sobre ter um único plano de invasão, é sobre dar aos comandantes uma caixa de ferramentas completa, que mistura o melhor do poder aéreo com a capacidade de desembarque pelo mar. Isso simplesmente redefine o campo de batalha, sabe? E isso tudo deixa uma última pergunta no ar. Uma pergunta que dá o que pensar. Se a geografia não é mais o principal obstáculo, se um ataque pode vir de centenas de quilômetros de distância, do outro lado do horizonte, como é que um país se defende disso? Essa é a nova realidade que essa forma de projetar poder militar coloca na mesa.